Essa tabela, eu vou ampliá-la, está difícil de ver, eu fiz uma foto um pouco maior. Ela vem de um livro que é bastante interessante, chamado Digital Dilemma, que inclusive eu coloquei na minha palestra, questão do dilema digital. É um livro que saiu faz um pouco menos de 2 anos. O Conselho de Ciência e Tecnologia de Hollywood fez esse livro, chamado Dilema Digital. A Cinemateca está traduzindo esse livro, acho que até o final do ano vai estar publicado, eu não sei exatamente, a gente está negociando com o Conselho de Hollywood, como que, já deram a autorização, mas a gente está negociando como é que a gente vai, quanto a gente pode imprimir, porque a ideia era imprimir bastante, para as pessoas terem acesso. É muito interessante esse texto, é bastante, assim, um pouco assustador, mas tem dados que são bastante curiosos. Então aqui, por exemplo, a gente tem estão comparando 2 coisas distintas, tá? Uma custa 1.059 e outra custa 12.500, tá? O que é isso? Um longa-metragem, tá certo? Um longa-metragem tem, sei lá, 2 horas, pode ter 8 ou 9 ou 10 rolos de filme de 300 metros. Então, você imagina assim, uma pilha de latas de filme, e você vai ter, por exemplo, um negativo de imagem, o negativo são 8 rolos. Negativo de som, mais 8 rolos. Você pode ter um master, que é um positivo que não é utilizado para projetar, mas é uma matriz intermediária, mais 8 rolos. Daí você tem 8 rolos do negativo, que é o contratipo, que é usado para gerar uma cópia, mais 8 rolos, e de uma cópia, mais 8 rolos. Está falando de, sei lá, 8 vezes 6, 50 rolos, vamos supor, grosseiramente. Para você armazenar esses rolos numa câmera climatizada, o custo anual é de $1.059, tá? Para esse título. Então, se você pegar, por exemplo, o custo dessa matriz, que você guarda todos os negativos e matrizes, custo de climatização, funcionário, conta de etc., todas as despesas, dividir pelos rolos que você tem, dá essa média. Isso é baseado num cálculo aqui de centros de guarda de materiais na Califórnia. Tá? Se você tem esse mesmo filme feito digitalmente, e as matrizes agora não são mais fílmicas, não são mais películas, as matrizes são dados digitais, tá certo? O custo anual vai para $12.514, tá? 10 vezes mais caro. É claro que você pode, tem muita gente que já criticou esses números, mas o que as pessoas não podem criticar, você pode dizer, bom, não custa 12 mil, custa 10 mil, tá certo? Eu acho que é um pouco por aí. É muito mais caro. Por que é mais caro? Porque você não pode armazenar e ignorar, tá certo? Isso tem que estar no servidor, tá certo? Tem que estar num lugar vivo, tem que ter cópia disso, para garantir que ele seja preservado, tá? Você não pode botar uma matriz só no servidor e tudo bem. Porque se de repente dá alguma coisa horrorosa no servidor e você perde tudo, acabou, não tem mais essa obra, ela sumiu totalmente. Então você tem que ter essas matrizes, aquele 3, 2, 1, tá? E você tem que ter equipamento, tem conta elétrica, muito mais caro de manter esse equipamento rodando. Você tem que ter contrato de manutenção, muito mais caro, porque é de gente mais especializada, para manter os servidores funcionando, etc. E tem que ficar repondo isso constantemente. Tá certo? Então, se você tem 60 terabytes, você vai ter que trocar esse ano 10, porque esses 10 foram os que você pôs 5 anos atrás. E o ano que vem tem que trocar mais 10. E, quer dizer, é uma coisa meio contínua de manutenção. É um alerta para a gente pensar, e é curioso, como que, numa visita à Cinemateca, estava uma pessoa que trabalhava com cinema, que trabalhava com cinema digital. Um dia a gente estava discutindo um dos problemas que a gente tem muito filme brasileiro de 80, de 70, que está precisando ser preservado, né? Está precisando ser feito matriz, a gente tem dificuldade de conseguir verbo, fazer tudo isso. A pessoa fala assim, mas por que não pega tudo e digitaliza, não é mais fácil? É interessante esse conceito, né? Quer dizer, fica imaginando uma máquina, que seria assim, uma máquina que tem um grande receptáculo, que você pega um rolo de filme, joga, né, ele processa tudo e pum, sai um HD pronto, etc. E beleza. Né?
Para quem trabalha nisso, é interessante, por exemplo, o tempo, né, para digitalizar um filme de 2 horas e gerar o produto final, se o material estiver em ótimo estado, a gente pode ter 50 ou 60 horas de trabalho, mínimo, de um material em bom estado, para fazer toda a digitalização, fazer o tratamento, o processamento, a guarda, a transcrição, enfim. Todo esse trabalho acaba sendo muito complexo e requer mão de obra bastante cara, e depois você gera um produto que tem que ser continuamente cuidado. Então é importante pensar um pouco nisso para a gente se precaver. Tá? Bom, eu estou falando um pouco específico da Cinemateca, assim, porque a gente é um acervo audiovisual, mas eu acho que o legal de ser audiovisual, a gente também tem documentos, fotografias, etc. A gente acaba englobando tudo que se refere a um acervo. A gente acho que o que não tem muito são livros raros, né? Os livros são mais contemporâneos, enfim, não tem muita coisa antiga desse tipo, mas tem bastante papel do início, roteiros de cinema, etc., que estão também bastante fragilizados. Mas eu acho que todas as coleções, de forma geral, vão ter materiais históricos analógicos, tá? Que a gente pensa em material que já foi, né? Material que já foi produzido, que não é digital. A gente tem material contemporâneo, analógico e digital. Tá? Então, se produz hoje coisas que são analógicas e que são digitais. Então, no caso da gente, a gente tem filme, vocês podem ter ainda gente fotografando filme, gente ainda produzindo coisas manuscritas em papel, ou desenhando, enfim, documentos que são analógicos, não são digitais. E a gente também tem que pensar em coisas que estão por vir, ou que já estão por aí, que geram outros tipos de problemas, que são materiais que estão na internet, ou materiais que são móveis. Né? Como é que a gente preserva, por exemplo, um joguinho de celular? Como é que a gente vai preservar isso? Não? Uma pergunta, não sei, é uma área que eu nem tenho pesquisado muito. Talvez tenha que ter algum tipo de emulação para... vai ser muito difícil achar que você vai conseguir guardar o celular. Aliás, eu não falei sobre isso, mas isso é um dado importante. Quando eu falei de migração, tinha uma tendência, e acho que já morreu, e existia uma tendência de que você deveria, a forma de preservar, seria preservar todo o equipamento, hardware e software possível, você já deve ter ouvido falar disso, para poder rodar coisas antigas. Tá certo? Alguém ainda usa zip drive, aquele de 100 megabytes? Alguém tem um funcionando? Lá atrás. 2 pessoas. Está funcionando? Belezinha, tudo? Mais ou menos. O seu está funcionando lá atrás? Beleza? Está rodando em que máquina? Você não usa? Então você não pode dizer que está funcionando. Oi? Está funcionando. Quem usava zip drive de 100 megabytes? Bastante gente até. Era bastante comum. Era um dispositivo. Então a ideia seria assim, ao invés de migrar, você tentar manter uma máquina, que na época era o Windows 98, que tem que ter, era um dispositivo externo, depois virou interno, tem que ter um driver para o Windows 98, que é o software que vai rodar aquele aplicativo, aquela máquina, tem que ter tudo, tem que guardar o conjunto inteiro funcionando. Tá certo? Então, se eventualmente pifar, tem que ter peça de reposição para manter aquilo funcionando. É claro que, dentro da minha conversa anterior que eu falei, é legal a gente tentar manter isso o máximo possível. É legal a Cinemateca manter a máquina Matic o máximo possível, porque a gente quer conseguir transcrever tudo que tem de Matic. A gente não quer chegar no ponto de repente, a gente não tem mais máquina Matic funcionando e não tem mais lugar nenhum, e daí alguém aparece, nossa, achamos esses materiais incríveis, está escrito aqui, a inauguração de não sei o que, é o único material e não tem lugar nenhum no mundo para transcrever isso, e morreu esse material. Então, mas essa ideia de guardar a tecnologia é meio inviável de fazer, tem tantas variáveis, é realmente bastante inviável pensar em guardar todas essas variáveis e que elas se mantenham